Marcos, capítulo de número 4, a partir do primeiro verso, o evangelista narra assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então caiu em solo rochoso, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se aprofunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que envigou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só com os que estavam junto dele, com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada enquanto ouvem. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e receba o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos cânticos, como nossa confissão, como nosso testemunho de fé em Cristo Jesus. Abençoe-nos e que esta palavra ouvida e compreendida por nós transforme a nossa vida, de tal maneira que a nossa vida lhe seja agradável e de forma também que a nossa convivência com o mundo, com a sociedade, com as pessoas, seja marcada exatamente por Tua palavra em nós. É o nosso pedido, a nossa oração, e oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Pedro era um garoto novo, de 6 anos de idade, e filho de Nora. E Nora é o nome, tá? Ela era Nora, sim, porque era casada, mas o nome dela era Nora. E Nora era diretora de uma escola de ensino fundamental. E quando Pedro completou a idade de sair da educação infantil e entrar no ensino fundamental, ou seja, aos 6 anos, fazendo o que é conhecido por nós o primeiro ano, ele, claro, foi totalmente empolgado para a escola. Primeiro porque mudava de escola, e vocês sabem que faz parte do rito de passagem essa coisa nossa de passar de ano ou de série ou de segmento, como dizem os técnicos em educação, saindo do Fundo 1 para o Fundo 2, saindo para o ensino médio, entrando para a universidade, é tudo rito de passagem, a gente se sente mais velho, mas isso já era motivo dele se sentir, claro, agora um menino, não mais uma criança, porque ele deixou o jardim de infância e agora ia entrar na escola, definitivamente. Mas, além disso, Pedro estava muito, digamos assim, empolgado, entusiasmado, porque ele finalmente ia estudar na escola da sua mãe, que era diretora da escola. Portanto, ele chegou à escola com status de filho de diretora.
Vocês conhecem essa cena, né? Ele chegou na escola completamente, digamos, cheio de si, se achando realmente digamos, ali o vice-presidente da escola. Ele podia tudo e achou que poderia, até se meter na primeira confusão, na primeira semana, antes do primeiro fim de semana. Como ele teve ali alguns problemas com alguns colegas, a diretora da escola chamou a todos e disciplinou a todos, com uma lista especial de exercícios para o fim de semana, para não se esquecer. E ele, logicamente, voltou para casa bastante chateado com isso. E sentou-se na mesa. Sua mãe, com bastante sabedoria, disse que quem assinaria a agenda, dando ciência da disciplina e os exercícios, seria o pai dele. E ele se assentou na mesa e o pai, assentado, levou então a agenda e levou os exercícios. O pai leu, assinou e ele permaneceu ali com aquela cara de poucos amigos. 6 anos de idade, emburrado, cara feia. E o pai perguntou: eu posso saber o motivo da cara feia? Do estar assim emburrado? Posso saber? E ele disse: claro, não tem vantagem nenhuma ser filho da diretora. Eu sou tratado igual a todo mundo. Que diferença faz se sou filho ou não? Aí ele riu, claro, o pai, né, na sua sabedoria também, maturidade, e perguntou: o que você vai fazer agora? Falou: agora eu vou ter que passar o fim de semana fazendo esses exercícios aqui. Eu falei: não, você vai fazer no fim de semana, você vai fazer neste momento. Bom, agora eu estou esperando minha mãe terminar o jantar e aí eu vou jantar. E depois? Depois, minha mãe vai me ajudar a fazer esses exercícios. Ele disse: aí está a vantagem. Quantos colegas seus têm o privilégio de ter a diretora da escola auxiliando, ajudando a fazer os exercícios? Você já sabe essa história fictícia, né? Quem sabe eu recuperando a minha veia para contar história para as crianças, daqui a pouco eu desço para lá. Mas a história é fictícia, mas o assunto não. O sentimento dessa criança é o sentimento que muitos de nós trazemos conosco. Que diferença faz se eu sou filho de Deus? No espaço criado por essa dúvida, por essa questão, se introduziu todo tipo de sentimentos e de explicações. Como nós somos cheios de explicações e razões para tudo, nós achamos explicações, mas esse foi, o espaço criado para o surgimento de uma série de outras doutrinas, porque, como essa criança, nós esperávamos que Deus nos tratasse de uma maneira diferente. Nós esperávamos que tivéssemos alguma vantagem, digamos assim, por ser filho exatamente do rei, né? Achávamos que seríamos por cabeça e não por cauda, e aqui, é claro, eu já estou sendo um pouquinho sarcástico na minha expressão, mas achávamos que, na verdade, teríamos um tratamento totalmente diferente. Afinal de contas, eu sou filho. E se eu sou filho, claro, eu não posso ficar enfermo como as outras pessoas ficam. Eu não posso passar pelas necessidades, pelas enfermidades, pelas dores que as outras pessoas atravessam, porque eu sou filho. O olhar de Deus tem que ser diferente para comigo. Deus deve me ver de uma maneira diferente, porque eu sou filho dele, ele é meu pai, e a minha relação com ele deve justificar isso. E nossa expectativa, então, ficou marcado por isso: saúde, o cotidiano da vida, as circunstâncias da vida. Nós chegamos à conclusão que, porque nós somos crentes, eu e a minha esposa, e temos filhos, naturalmente os nossos filhos serão cristãos e dos bons. Eles estão garantidos, porque o tratamento é diferente, porque nós somos diferentes. E então vem-nos exatamente esse sentimento de frustração, quando a gente descobre que as coisas não são bem assim, que Deus não nos conduz. E aqui eu usei uma frase que me foi concedida pela Nice hoje de manhã: não são bem assim, né? Ou seja, as coisas, na verdade, não ocorrem como a gente imagina, as coisas não acontecem da maneira como a gente idealiza. E, aparentemente, não há diferença nenhuma a maneira como Deus nos trata, a maneira como Deus nos guarda. Porta da
primeira igreja presbiteriana lá em Goiânia, onde eu fui pastor. Na época não era pastor, eu era seminarista. E alguns irmãos diziam com em tom de brincadeira que eu vou para o seminário ser pastor. Porque, veja bem, mora na casa da igreja, anda num carro que a igreja dá, e quando é aniversário ganha presente, né? Gravata e camisa, então, e feliz da vida, porque eu vou ser um pastor. Disse alguém brincando. Naquele semestre, o carro pastoral foi roubado e a casa do pastor foi invadida por ladrões e levaram tudo que o pastor possuía. Como se nós estivéssemos isentos, como se o nosso carro fosse ungido, a nossa casa fosse ungida, e por causa disso nenhum mal pudesse nos tocar. Esse sentimento de frustração que nos marca e que nos faz, muitas vezes, perder de vista aquilo que a Escritura nos ensina. O texto de Marcos 4 não é Marcos nos falando das vantagens que existem em ser cristão, como se estivesse nos convencendo a nos tornar cristãos por esses motivos, pelas vantagens. Essa é uma conclusão que chegamos à luz do propósito real pelo qual ele escreve esse texto. O texto, na verdade, ele lida com aquilo que já vimos. O Evangelho de Marcos, que estamos estudando, que estamos expondo, fala de quem é Jesus, expõe quem ele é, e anuncia exatamente o seu ministério, aqui em particular o seu ensino. Então, obviamente, ele está tratando e revelando isso, mas ao revelar, de certa maneira, Marcos deixa evidente que existe sim uma grande diferença entre ser filho e não ser filho da diretora. O problema é que a gente ainda está no ensino fundamental e ainda não descobrimos que diferença é essa, mas que Marcos nos revela. E é isso que eu gostaria de convidá-lo a entender nessa parábola tão pregada, tão anunciada, que sei que você já ouviu diversas vezes, e muito mais do que o conteúdo em si, que você já conhece muito bem, eu gostaria que você tentasse entender o propósito com o que Marcos escolheu, selecionou e colocou essa parábola exatamente neste lugar. Então, por favor, me acompanhe, se você está com a sua Bíblia aberta, nessas observações que são essenciais para compreender o texto. Primeiro, não há dúvida, o texto é um exemplo. É a maneira como Marcos nos dá um exemplo em como Jesus ensinava. Marcos já falou como Jesus realizou alguns sinais, já tratou de alguns assuntos, já resumiu o conflito de Jesus com os fariseus e com os judeus, e neste ponto em particular ele está nos dando uma amostra, ou seja, narrando aos seus leitores como Jesus ensinava, como é que Jesus, de fato, lidava com esse ensino. Isso fica evidente no texto, se você está com a sua Bíblia aberta. Por favor, verso 1 diz ele: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E por isso se reuniu uma numerosa multidão, ele tem que se afastar do barco para ter liberdade para ensinar, é isso que o texto diz. Verso 2 diz assim: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no recorrer do seu doutrinamento. O interessante é que aqui Almeida, claro, está colocando a nossa Bíblia num texto português um pouquinho mais erudito, mas as palavras são as mesmas. A palavra usada para doutrinamento é a expressão didaquê, de onde vem a nossa ideia de didática, ou seja, é um ensino, mas é a mesma palavra para o verbo ensinar do verso 2 e para o verbo ensinar no verso 1. Marcos diz que Jesus está oferecendo, concedendo dessa maneira o seu ensino. Veja bem, ele diz que assim, dessa maneira, lhes ensinava no decorrer do seu doutrinamento. E então Jesus disse, ouvi, ele está dando um exemplo. Isso fica mais evidente se você for ao final dessa sessão, por favor, verso 33 e verso 34. Ao concluir essa narrativa, ele diz: e com muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Eu acho que é bem evidente que Marcos está dizendo, no início e no fim, era assim que Jesus ensinava. Está nos mostrando como Jesus ensinava, e, para ser um pouquinho mais claro, como Jesus ainda ensina. É assim que o ensino dele é concedido. Isso fica evidente também na estrutura. Você vai perceber que esse é um bloco de ensino.
Marcos reúne um conjunto de parábolas e o coloca entre milagres e sinais que são realizados. Então, a seção do capítulo 4 começa no verso 1 e termina no verso 34. A partir do verso 35, é uma narrativa de um milagre, Jesus acalmando a tempestade. Entendo eu que, como a divisão de capítulos não foi inspirada por Deus, mas os homens, nós é que fizemos para memorizar tudo isso, a seção do capítulo 5 deveria começar onde está o 4:35, digamos assim, que é um milagre, mas é assunto para daqui a algumas semanas, se Deus permitir. Neste caso em particular, a estrutura mostra que é um ensino e a maneira com que esse ensino está sendo, então, oferecido aqui por Deus, conforme Marcos revela, na estrutura em si, tá certo? E veja bem, se esse é um exemplo, se esse é um conjunto de ensinos, claro que a escolha das parábolas não é aleatória. Existe uma deliberada intenção, existe uma preocupação de Marcos de exatamente escolher as parábolas para compor exatamente esse modelo, esse ensino ou esse conjunto. E isso nos leva, então, a esse ponto, ou a segunda observação que eu gostaria que vocês fizessem no texto. Além de ser um ensino, o conteúdo do ensino de Jesus aqui é o reino. O assunto são sempre os mesmos. Verso 11 diz que é o mistério do reino. Verso de número 26, se você está com a sua Bíblia aberta, ele diz: disse ainda, o reino de Deus é assim, na parábola da semente. E no verso de número 30, disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábolas apresentaremos esse reino? Ou seja, o conteúdo é o reino. E muito cuidado aqui, meus irmãos, porque esse é um problema que tem se tornado, inclusive, frequente ultimamente, uma preocupação que eu tenho tido, é que nós temos tratado o texto da Escritura de um ângulo muito, se tentar explicar corretamente, muito apenas moral. Tá? Como se fossem ensinos morais, como se Deus estivesse nos dando aqui um conjunto de condutas éticas e de cidadania, e como se fosse mero ensino moral. Veja bem, a Escritura tem um conteúdo e consequência moral, mas o ensino vai muito além de um caráter moral, de uma discussão moral. As pessoas discutem muito o que é certo e errado. Meus irmãos, o que Deus está dizendo é que existe uma única verdade, que é a sua palavra, de onde decorre tudo aquilo que é certo e errado. Portanto, a moral está abaixo da Escritura e depende da Escritura. A palavra de Deus não é um livro de mandamentos morais. Se você lê assim, por favor, reveja. Nem são as parábolas ensinos inspirativos, sabe? Aquele que você lê e acha bacana. Hoje ninguém lê muito essas histórias, né? Hoje se lê frases de Instagram ou que são enviadas aí na mídia social como modelos de inspiração. Não são histórias inspirativas. O que o texto nos diz é que Jesus está revelando o reino, está trazendo conhecimento do seu reino, e isso é essencial para você compreender, obviamente, o que a Escritura menciona. Não é um ensino moral, portanto, e trata aqui claramente do reino de Deus e como as pessoas podem compreendê-lo, como as pessoas podem entendê-lo, ou usando a linguagem de Jesus, como as pessoas podem recebê-lo e crer nesse reino. Isso é fundamental. Portanto, a observação a ser feita é que todas as parábolas giram em torno do reino. Mesmo a parábola da candeia, tá? Daqui a pouco falaremos dela, mas tudo isso está interligado, relacionado. É um assunto único, e Marcos, sabiamente, e claro, inspirado por Deus, costurou essas parábolas para que nós entendêssemos uma mensagem. E é essa mensagem que é importante que compreendamos, senão perdemos de vista o sentido. E isso tem a ver com a discussão de Jesus com os discípulos, exatamente ali no verso de número 10. E na sequência, a pergunta é simples: por que Jesus ensina por parábolas? Marcos enfatiza que é assim que Jesus ensina. Se não, você observe, diz ele no verso de número 2, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. E observe o verso 32, 33 e 34 novamente, quando ele deixa claro que Jesus não ensinava senão por meio de
parábola. No verso 34 ele diz: em 100 parábolas não lhes falava. Percebem? Marcos está dizendo que Jesus falava por parábolas, usando o termo similar de Asaf, que lemos hoje, por enigma. Ensinava por uma maneira que, para se compreender, não basta a capacidade humana. Ensinava por parábolas. E essa é a pergunta que os discípulos fazem. A pergunta, na verdade, foi: qual o significado dessa parábola? Porque nem eles entenderam. E aí nos compete perceber aqui, pelo menos, que Marcos nos faz 3 observações que são essenciais, se você puder ver aí no texto a partir do verso 10. A primeira delas, muito clara, é que a essa altura os discípulos, de fato, deveriam estar compreendendo as parábolas. Jesus questiona exatamente isso, ou seja, vocês, verso de número 13, não entendeis esta parábola, como entendereis as outras parábolas? Que é muito comum no Evangelho, mostrar a incapacidade, mesmo dos discípulos, de compreender com perfeição esse grande mistério que está sendo narrado. Eles não compreendiam, vocês não compreendeis e já deveriam compreender. Agora observe, verso 11, é muito importante, talvez o centro de toda essa passagem. Eles respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. As parábolas foram concedidas aqui exatamente para que essas pessoas pudessem compreender os mistérios de Deus. Quem veio hoje cedo, claro, está aqui em vantagem, entende perfeitamente bem o que significa esse mistério, que foi o que estudamos hoje pela manhã. E mistérios são todos aqueles planos e propósitos de Deus que ficaram ocultos às gerações nos tempos passados, mas que agora, na vinda de Cristo, Deus revelou e manifestou nele, tornando conhecido o seu mistério a alguns. Aos de fora não, mas só aos de dentro. E a pergunta é simples: quem são os de dentro? Os de dentro são aqueles que Deus inseriu, que Deus trouxe para dentro do seu reino. É isso que Marcos está dizendo. Jesus fala em parábola para que as pessoas de fato não entendam, a não ser que sejam iluminados por Deus, por estarem no reino dele. Só quem compreende é quem está no reino. O mistério de Deus não é concedido para que todos entendam. E é por essa razão que, principalmente, o verso de número 34 vai nos dizer que Jesus nada ensinava sem parábola, mas aos seus discípulos ele ensinava em particular. Para os seus, ele trazia exatamente as explicações do que eles não compreenderam. Eu não sei se os irmãos consegue entender, mas fica claro no verso 11 que só compreende o mistério de Deus a quem é dado. A vós foi dado conhecer. Só entende a verdade de Deus a quem Deus concede. Só entende o mistério do reino quem Deus concede. Só consegue enxergar o reino quem Deus concede. Aliás, é assim ainda hoje. Na época de Jesus, as pessoas perguntavam: onde está o teu reino? Virá o teu reino de maneira visível? Achavam que Jesus subiria no trono e tomaria o trono de Herodes e assumiria o trono de Israel. E Jesus precisava o tempo todo dizer: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não vem de forma visível, o meu reino está presente, é chegado a vós o reino de Deus. Embora ele não seja visível, embora ele não seja palpável, embora ainda não seja possível perceber a diferença entre ser filho ou não da diretora, mas a verdade é que o reino está presente, e aqueles que foram trazidos para o reino pela graça de Deus, foi dado a eles a condição de compreender, de entender, de receber, de acolher, de crer no reino. É isso que Marcos evidencia. É por isso que há esse debate. É por isso que há essa discussão, ou seja, Jesus explica em particular, até porque esse é o objetivo da parábola. Jesus aqui cita cita Isaías, capítulo 6, verso 9 e seguintes, quando ele diz àqueles para que eles ouvindo não ouçam, para que vendo não vejam,
não compreendam, não se arrependam e não tenham perdão. Porque esse é o juízo de Deus. Eu sei, a nossa ideia de juízo é outra. Nossa ideia de juízo é que alguns dos homens e das pessoas mais corruptas que conhecemos, ou criminosas, andem na rua e uma chuva como essa, como está muito repelanguejando, como diz aí o meme da internet, cai o raio exatamente em cima daquela pessoa. E aí o juízo de Deus está feito. Essa é a noção que temos de juízo. Nossa visão de juízo de Deus é completamente hollywoodiana. Sabe, aqueles filmezinhos de sessão da tarde, e que no final o mal é punido como a gente gostaria, e aí quando o sangue se espalha, a gente se sente satisfeito porque a justiça foi feita. Porque essa é a nossa perspectiva, a gente não enxerga da maneira como Deus apresenta. Veja o juízo de Deus. Ele não permite que creiam para que sejam punidos pelos seus pecados. Ele não concede o conhecimento do mistério. Ele não revela para que essas pessoas não se arrependam e, não se arrependendo, não tenham perdão e sofram o justo juízo de Deus. Para resumir, como sempre precisamos fazer, a fé no reino de Deus é graça. Não é conquista sua ou minha, não é resultado do seu esforço, não é a sua capacidade, nem a sua tradição familiar. A fé que existe em seu coração é porque Deus a colocou lá para que você pudesse crer no reino, e assim como você crê no reino, Ele então permite que você compreenda o mistério de Deus, que permanece mistério porque as pessoas não entendem, não veem, não compreendem esse mistério. Mistério que é muito, de certa forma, aparente na vida de algumas pessoas, que, por compreender isso, vivem de maneira, digamos, bem diferente do que a gente imagina, inclusive lidando com as suas perdas. Como já disse na transmissão de quarta-feira, a reverendo Mário me apresentou para um livro muito interessante. O livro está em inglês, The Grace Is Gizzard, que a tradução, segundo o próprio reverendo Mário, mais próxima seria A Graça Esquisita, que é um homem falando da sua experiência de suas perdas. Simples. 4 filhos pequenos, a esposa e a mãe vão fazer um trabalho, a esposa era educadora, e no retorno, um índio, que é da aldeia em que eles foram visitar, bêbado, bate no seu carro, e no mesmo acidente ele perde a mãe, a esposa e uma filha de 4 anos. E ele escreve para dizer sobre essa graça presente nesse momento. Ele escreve para dizer como a perda o fez crescer. E só quem compreende o mistério de Deus pode chegar a uma conclusão como essa. Só quem, na verdade, convive no reino e consegue enxergar esse reino é que consegue, de fato, enfrentar essa situação que está determinada para todos, sem exceção. Por isso o texto diz claramente que essa é a razão por que Jesus fala em parábolas. O que Marcos está nos dizendo este é o ensino de Jesus, e ele ensinava assim porque só quem de fato está chamado, presente no seu reino, é quem pode compreender esses mistérios. E esse reino e todo esse anúncio está totalmente relacionado à palavra de Deus. Essa mesma palavra que lemos no Salmo 78 de Asaf. Isso também não fica muito difícil de perceber no texto. Até por essa razão foi que Marcos escolheu colocar a parábola do semeador, abrindo essas parábolas, trazendo exatamente a revelação dessa palavra, que inclusive está relacionada à parábola da candeia. Se você quiser, nós posteriormente vamos falar sobre ela, mas veja bem, verso 21, que não lemos na leitura inicial, também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocado no velador? E aí a gente para aqui,
E a gente compara esse texto com o texto lá do Sermão do Monte, de Mateus, e começa a julgar que essas duas parábolas são iguais, quando Jesus diz que a luz ou a candeia, que é exatamente aquilo que ilumina, não veio para ser colocado sobre o alqueire, nem para ser oculto, mas tem que ser revelado. Só que lá em Mateus, a luz somos nós, né? Não podemos ocultar aquela obra que Deus opera em nós. E aqui não. Aqui, na verdade, o que não veio, veja bem, vem porventura a candeia, o que veio foi a palavra. Por isso ele diz: pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. A revelação vem dele. A parábola da candeia está querendo dizer o seguinte: que Jesus trouxe a candeia, a sua palavra, o seu reino, o mistério do reino, e esse mistério do reino foi colocado exatamente onde deveria, no velador, para que possa iluminar aqueles que irão crer, porque aquilo que estava oculto no passado agora está revelado. Essa é a noção, ou pelo menos a expressão da parábola da candeia, que também tem a ver com a sequência, quando ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele disse: atentai no que ouvis. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará, ideia de juízo, e acrescenta: pois ao que lhe tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqueles que estão no reino de Deus e que receberam a palavra de Deus, Deus acrescentará, mas aqueles que não estão no reino, até o que tem lhe será tirado. E não está falando de bens, de recursos, nada disso, está falando exatamente dessa graça especial. Entendam isso, é por essa razão também que Marcos diz, pelo menos duas vezes aqui, essa mesma expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Posso estar enganado, mas geralmente as pessoas interpretam isso como se Jesus estivesse dizendo: presta atenção, abra seus ouvidos, esteja atento. Não, o que Jesus está dizendo é que algumas pessoas têm ouvidos para ouvir e outras não. Algumas pessoas ouvirão e outras não. Por isso ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, porque lhe foi concedido, ouça, compreenda e creia. Creia exatamente na parábola que foi semeada. E aqui, obviamente, precisamos pensar um pouco no conteúdo da parábola. Eu sei, você já ouviu uma série de mensagens falando da semente que caiu num solo, caiu no outro solo, caiu naquele solo. Sim, Jesus está dando uma série de circunstâncias pelas quais essa semente não apresenta, digamos, resultado ou fruto. Mas, em resumo, Jesus está dizendo: existem apenas dois tipos de solo. Dois. E a diferença entre eles é que um acolhe a palavra e o outro não. A diferença entre esses dois solos é exatamente a evidência do acolhimento da palavra, é exatamente o fruto. Essa é a diferença. Como é que nós sabemos que uma pessoa acolheu a palavra, compreendeu o mistério do reino, crê em Cristo e no reino dele, e agora vive dentro desse reino? Qual a evidência? Não prova. Mas qual a evidência? Fruto. Por isso, as parábolas estão sempre girando em torno de semente. Tá? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, o reino de Deus é semelhante a uma semente. É exatamente essa descrição, porque ele está nos dizendo que a palavra, o reino de Deus foi semeado por meio da palavra. E pense nessa semeadura como era feito naquela época, não nos dias de hoje. Nos dias de hoje você planta, né, maquinário mesmo, já fura o buraco e já põe a semente dentro, para não desperdiçar nenhuma semente. Mas isso é tempo moderno, né? E naquela época, claro, eles vinham com arado, com boi, puxado pelo boi, abriam os sulcos na terra e depois semeavam a semente com a mão. E assim as sementes se espalhavam. E, claro, algumas se perdiam. Jesus está usando uma figura de linguagem. Por conta disso, muitas pessoas entendem que a palavra de Deus ela deve ser semeada assim, aleatoriamente, e jogada, porque em algum lugar vai cair e vai dar fruto, um bom fruto vai nascer. Nada contrário a anunciar a palavra, mas o que Jesus está dizendo é que há sim um propósito definido por Deus, que é colocar a semente no seu terreno correto. Muitos ouvirão
poucos crerão. O Evangelho é anunciado a todos, mas muita gente não vai compreender o reino, mas o fruto será produzido. E a ideia do fruto aqui é muito importante também, porque quando se diz que vai produzir 30, 60 e a 100 por um, eu fiquei me perguntando, muito bacana essa informação, como eu sou um estudioso agrícola, não entendo coisíssima nenhuma, mal consigo ajudar a Eliane a cuidar do jardim dela, então não tenho nenhuma noção, eu tenho que pesquisar para saber, afinal de contas, se produz 30, 60 e 100, quanto que seria a produção média? Aí já é a cabeça de economista aí comigo mesmo. Quanto seria a produção média, tá certo? Na época de uma semente prevista. Pois bem, segundo historiadores e alguns comentaristas, a produção média de uma semente, para ser média, 7 por 1. Para ela ser uma boa produção, uma boa rentabilidade, uma boa produtividade agrícola, 10 por 1. Agora você começa a entender o que Jesus está dizendo? A semente vai cair e o fruto será, a safra será extraordinária, inimaginável, 3 vezes mais, 6 vezes mais, 10 vezes mais o que se imagina. O fruto na vida de quem crê no reino de Deus é a evidência de que a semente foi acolhida. E não é uma produçãozinha, não. Tem que ser super safra. Tem que ser uma mega safra. Porque se vem de Deus, é assim. Ou seja, podemos voltar agora à história de Pedro. Pedro, não o apóstolo, Pedro, o filho da diretora. Emburrado, porque foi tratado igual a todo mundo. Pedro sou eu, Pedro é você. Quando as circunstâncias lá fora, no dia a dia, nos são contrárias. E seja franco, como eu quero ser aqui. Não precisa ser coisa séria, não. Basta um congestionamento no trânsito. Como eu peguei essa semana, fui buscar um colega no aeroporto, e ali, da entrada, a saída da Dutra, da saída até o aeroporto, 40 minutos. Para percorrer 2,5 km. Basta um detalhe, uma coisa assim, para que eu comece a ficar irritado, aborrecido. Afinal de contas, Deus tinha que abrir uma estrada somente para os seus filhos do reino, né? Deixar o congestionamento só para os outros. A nossa perspectiva é essa. A nossa visão está perdendo de vista, nós estamos perdendo de vista exatamente esse ensino e esse cuidado que a Escritura tem em nos mostrar a diferença entre os que creem e os que não creem, a diferença dos de fora, dos de dentro, a diferença para aqueles que estão no reino e para aqueles que não estão, E se você não está percebendo, provavelmente é porque você não está ainda compreendendo a parábola e o mistério do reino. Há enorme diferença. Se você compreender o reino, você olha para trás e vai descobrir que Deus sempre te tratou de maneira diferenciada. Vai descobrir que Deus, sim, foi gracioso em sua vida, muito, mas muito além do que essa sua frustração humana. Sinceramente, como diz um autor que eu li esta semana, chega a dar vergonha o nível de insatisfação que temos com o nosso Deus. Estamos mais para a geração obstinada e rebelde da qual falou Asaf, do que para a geração que anuncia os louvores, as maravilhas e o poder do Senhor. Sim, Deus nos concedeu uma imensa graça. Se você entendeu o que eu disse esta noite, já foi agraciado. Muito mais do que você imaginou que seria.
Muito mais do que aquela lista de oração que você fez, de pedidos que estão lá e que você achou e que você gostaria que Deus lhe concedesse. Mesmo que sejam assuntos sérios, e eu sei que são, mesmo que seja assunto que diz respeito à vida e morte, mas lembre-se, como diz o salmista, a minha graça é melhor do que a vida. Nada se compara a essa graça que Ele nos concedeu. E agora sim, se entendemos isso, podemos sair como filhos do Rei, compreendendo o que significa fazer parte do seu reino, percebendo os seus mistérios, o propósito que esteve oculto e que agora Deus revelou, chamar pessoas como eu e você, incapazes de servi-lo, para produzir a 30, 60 e 100 por um. Pare e pense. Se a semente foi acolhida, diga a você mesmo, e não a mim, qual é o fruto da palavra de Deus, do reino, do Evangelho em sua vida. E, por favor, não entenda o fruto apenas como um serviço que você presta aqui na igreja. Qual é o fruto lá, na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, aonde você, na verdade, vive, nos seus relacionamentos e amigos? Qual é o fruto que o reino de Deus tem operado em você? A vós foi dado conhecer o mistério de Deus, e só compreendê-lo é graça divina. Como foi citado hoje cedo, muito bem colocado, inclusive, pelo nosso irmão Hélio, quando Jesus diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas de sábios, doutores e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Essa é a diferença. Para resumir e, quem sabe aqui, concluir a minha história fictícia, que não foi de toda tão ruim assim, nós temos aula particular. Tá? O Rei se assenta conosco e nos explica o significado da sua palavra. Essa é a vantagem de ser filho do Rei. E eu espero que você tenha compreendido isso. E que produza esse fruto com gratidão, porque ninguém na face da terra pode ter maior graça do que esta. Eu e você entendemos o Evangelho de Cristo Jesus. Entendemos sua palavra, entendemos o mistério do seu reino e fazemos parte dele. Eu espero que Deus lhe tenha convencido, não eu. E se você entendeu, não foi a habilidade de quem expôs, mas foi a graça de Deus e a operação eficaz do Espírito Santo no seu coração, para você compreender e crer nesse reino, para viver uma vida diferente. Diferente não em fatos, não em circunstâncias, como diz o autor do livro que eu mencionei, mas diferente na maneira como você vai lidar com todos os fatos e circunstâncias que também ocorrerão com você. Eu espero que Deus nos conceda essa graça de vivemos e que esta semana seja uma semana em que produzamos os frutos que Deus quer. Vou convidar a nossa equipe de cânticos que nos conduzirá em mais um cântico antes de encerrarmos, orando e recebendo também a bênção.